O que eu vou dizer hoje aqui é um tanto quanto provocador, que é o seguinte: a rejeição pode ser a coisa mais poderosa, mais divina que possa acontecer com você nesse momento que você está passando por isso. Não estou dizendo que é fácil, não quero romantizar a dor que você pode estar sentindo aí agora por experimentar uma rejeição. Eu sei que dói, eu vou contar uma história minha aqui dos dois lados, tá? Eu rejeitando, me permitindo rejeitar, e eu recebendo a dor da rejeição e lidando com ela e fazendo, né, transformando como um trabalho aqui da pessoa consciente que volta ao seu lugar de poder, transformando esse chumbo em ouro, fazendo o meu trabalho interno, o meu alinhamento através do recado que essa rejeição estava me trazendo. Nossa, não me falta um repertório de experiências de rejeição. Tanto no sentido afetivo, né, de eu correr atrás, quando a gente vai passando por essa experiência de estar sem poder pessoal, a gente vive a vida inteira, né, certo? Fora do seu lugar de poder. Então, você vai realmente vivenciar situações extremas e assim foi comigo. Sério, tem situações que até hoje são constrangedoras de serem ditas, apesar de eu me vulnerabilizar um tanto nos conteúdos há anos aqui nessa internet de meu Deus, né? Hoje eu vou trazer uma história. E ela não é sobre vida afetiva, mas sobre vida social. Porque a galera que eu acompanho dentro da comunidade MEIVA ou na mentoria, eu percebo que a rejeição ela se dá e, em múltiplos lugares e todos eles doem. Se é na vida afetiva, dói. Se é na vida familiar, se sentir, né, e é rejeitada pela família, dói demais. Na vida social, de amizades e tudo mais, dói de igual modo. Então vamos nessa que tem várias contribuições aqui. Antes de eu. A segunda parte acho que vai ser bem provocadora, tá? E inclusive foi o que me inspirou a fazer esse vídeo aqui. Mas eu vou começar leve, que é contando uma história de uma rejeição minha do início assim da minha graduação na faculdade. O que acontece é, rejeição é uma das feridas emocionais que a gente tem, né? Tem uma autora que defende isso, as principais feridas emocionais, e aí dentro da estrutura que eu trabalho aqui de limpeza emocional, bebendo muito das escolas que eu bebi, a ideia é que a sua personalidade, de quem você está sendo hoje, a realidade que você está vivendo, está sendo sustentada pelas informações que tem no seu interno. Então, se na minha infância eu passei por traumas, por dores, por experiências que me permitiram me sentir, ou eu fui rejeitado de fato, né? A gente pode ter vivido isso, ou eu me senti, não importa se eu não fui, mas se eu me senti rejeitado, rejeitado eu fui, porque isso ficou marcado aqui dentro de mim. Então, todo o processo de se tornar consciente é conseguir, primeiro, perceber, reconhecer isso e fazer a limpeza nisso, para de fato conseguir ir para o próximo degrau, para o próximo passo que você tanto quer. Como, por exemplo, se sentir digno, se sentir suficiente, certo? Ter a autoconfiança de passar pelas experiências, sabendo do teu poder, conhecendo o teu poder, encontrando o teu poder. Sem fazer a limpeza daquilo que dói, dificilmente você vai conseguir chegar nesse lugar, né? Ah, Thomas, como saber se eu tenho que limpar ou não? Vai chegar para você. A vida está te revelando isso, né? Se você sentiu dor, se sentiu rejeitada, rejeitado, pronto, já se revelou a demanda de você limpar isso aí, porque tá aí. Então, basta você viver o teu dia de hoje presente, percebendo como as experiências que estão acontecendo hoje te fazem se sentir. Quando você sente um mal-estar, as experiências, as emoções negativas são muito preciosas, porque elas são como carteiros, assim, te mostrando, ou por que você está sentindo uma ansiedade monstruosa agora quando você entrou em contato com essa pessoa? O que você pensa ou sente sobre essa pessoa que te faz se sentir assim? É sobre a pessoa, não é sobre a pessoa? Enfim, essa habilidade da autoinvestigação que a gente precisa se treinar, né? E todo o meu trabalho aqui nesse canal é para isso e na comunidade, né, junto, através do método, igualmente, de forma mais profunda. Minha história, quando eu entrei para a faculdade, eu fui cotista, né? Então tinha aquela relação de ser um dos poucos pretos, então tinham muitas feridas emocionais enfatizadas nessa minha transição, apesar de eu ter muita coragem e muita gana, né, de ir atrás desse desenvolvimento, dessa experiência tão única, porque até então ninguém da minha família tinha
passado por uma universidade federal, por exemplo. Na minha família, núcleo familiar mesmo, então ninguém nem tinha ido para a faculdade, e nem foi até hoje, na verdade, meus irmãos não foram. Então, assim, né? Essa é a realidade de um deslocamento de um lugar. Então, quando você quer dar um salto de desenvolvimento, tudo vai ser testado, gente. Se você vai empreender como eu empreendo, se você vai fazer, seja lá o que tu for fazer na tua vida, o seu mundo emocional, ele vai sacudir para que você possa fortalecer o que tem que ser fortalecido, limpar o que tem que ser limpo para dar conta de sustentar o teu próximo nível. Não tem para onde fugir. É assim para todo mundo. Do contrário, a conta vai chegar em algum momento, em algum colapso. Beleza. Eu não era nem um pouco consciente como hoje eu sou. Eu não tinha o conhecimento intelectual que hoje eu tenho, nem o domínio emocional, nada disso, né? Mas fui. Então, cara, eu sentia um monte de coisas. Porque para mim era muito óbvio que eu não era pertencente àquele ambiente. E aí, uma sombra da insuficiência como isso se manifestava, era que cotidianamente eu realmente tinha para mim assim, cara, eu sei que eu não sou igual a eles. E não era mesmo, porque assim, eu pegava 2 a 3 horas de deslocamento diário para poder fazer parte daquilo ali. Mas era como uma sensação de chance, assim, cara, eu vou fazer isso dar certo, eu vou conseguir, eu vou fazer isso aqui mudar minha vida. Eu tenho muito orgulho de mim por ter vivido essa experiência. Mas, depois de um tempo, a situação ficou mais tranquila, né? Eu pude mudar para a cidade, então não me deslocava mais por 3 horas. E nesse período que eu estava morando lá, eu pude experienciar uma soltura, assim, então, de pressão da rotina. Então, eu comecei a ter mais tempo para ter uma vida social. É isso que eu quero dizer. E aí, eu não tinha nenhum problema de socialização, não, tá? Eu sou um grande vereador. Sempre fui a vida inteira, então eu não era excluído socialmente, assim, muito pelo contrário. Eu tinha um nível ali de popularidade natural, assim. Então, tu conversava com um monte de grupo, com um monte de pessoas, mas tinha um grupo específico que eu queria pertencer. Porque na minha distorção de autoimagem, nas lentes que eu estava usando de inferioridade, eu julgava aquelas pessoas mais interessantes. Eu queria colar com aquelas pessoas. E aí, uma das coisas que eu até anotei no diário meu algum desses dias, e que eu sempre falo comigo mesmo, até porque na faculdade eu estudei um pouco de antropologia, né? E tem esse movimento antropofágico, onde quem lembra da literatura de Macunaíma, ele tinha esse negócio, né, de comer literalmente, tipo, alguém, e nesse processo ele se tornava a pessoa, saca? Então aquilo que eu consumo, eu me torno a partir desse consumo. Então, numa lógica ainda talvez meio inconsciente, eu estava querendo pertencer àquele grupo, consumir aquele grupo, estar junto, socializar com aquele grupo, porque assim eu acreditava que eu iria me tornar assim como aquele grupo era. E na minha visão, aquele grupo era melhor do que eu. Porque eles tinham, eu achava eles descolados, eu achava eles inteligentes, eles descolados, a galera fumava uma maconha, e fumava e ao mesmo tempo estudava, tinham ótimas notas. Então, e eles eram veteranos, então, tipo, eu já tinha tido uma excelente socialização com o meu período, mas eu queria a socialização dos mais velhos, entendeu? Porque para mim os mais velhos era ainda mais interessante. Sabiam de coisas que a gente não sabia, que o meu período não sabia. Então eu queria pertencer. E aí, minha gente, na gana que eu falei de mudar de vida, eu me traí muitas vezes, né? Eu tenho uma frase que chegou para mim em algum lugar, não lembro para dar o crédito, mas eu lembro de anotar, que é que trair a sua traição, não ouvir sua intuição já é uma traição. Não ouvir a nossa intuição já é uma traição. E a gente está se traindo quando a gente não ouve a nossa intuição. E muito antes de intuição, eu não ouvia as minhas percepções. Hoje eu sou treinado e ajudo a galera no meio a treinar para ouvir o corpo, o que o corpo fala quando você para sentar em uma mesa, em uma roda, quando tu vai conversar com alguém, você consegue identificar quando o teu corpo tá te dando um sinal de ansiedade. Só que no senso comum a gente naturaliza essa ansiedade ou o desgaste energético. Você sabe quando tu encontrou alguém, voltou para casa com a energia drenada. Só que se você não está em um ambiente que fala sobre isso, ou você não estuda sobre isso, você acha que, só aconteceu e ignora. E principalmente, se você tiver em você programas, crenças, né? Uma programação, uma emoção memorizada de insuficiência ou de rejeição, tudo que você vai fazer é evitar ser rejeitado. Então,
Se eu sou insuficiente e o outro é suficiente, é eu ter o outro, é eu correr atrás do outro que vai me tornar suficiente. Não importa se eu estou sentindo ansiedade, se eu estou sugado, se eu estou sentindo que eu não estou sendo valorizado aqui, eu vou atrás porque eu sozinho não consigo ter valor. Eu tenho valor a partir do outro. Estão acompanhando até aqui? Então era isso que eu estava vivenciando. O grupo, em algum nível, me aceitava, só que eu estava insistindo de uma forma antinatural por uma, como é que eu posso dizer? Uma afinidade que não era, não aconteceu de forma natural e facilitada. Não tinha real, eu não tinha necessariamente uma grande afinidade com o grupo. Eu tinha um desejo de pertencer e eu insisti por isso. Na prática, uma das coisas que me marcou muito, acho que eu nunca falei sobre isso publicamente, mas, e nem estou falando dando nome de ninguém, mas, gente, era punk, porque tinha horas em grupo que as pessoas estavam conversando. Você ouça, nenhuma experiência é única, né? Então talvez você já tenha vivenciado isso. Você está em um grupo falando e tem pessoas que têm mais poder de fala do que outros, certo? E a gente vê essa subjugação acontecendo nesse momento. Então, se alguém fala, e aí gera entrosamento. Tararara, rende a conversa de uma maneira fluida e gostosa. E aí, muitas vezes, quando eu falava, não era ouvido. Eu percebia que, tipo, não rendiam, não pegavam a minha fala, não tinha, não era valorizada, minha fala não tinha, não era bem-vinda. Por que que eu... Aí você pode se perguntar, nossa, por que que você estava insistindo para estar nesse lugar? Por tudo que eu já te expliquei. Mesmo que, porque qual era a outra opção que eu tinha, entendeu? Para mim, o poder não estava em mim. Por isso que hoje, agora, estou te dando a oportunidade de entender por que que eu acredito tanto no que eu falo aqui, no que eu ofereço no trabalho que a gente faz dentro da comunidade mesmo, porque isso mudou a minha vida. Volte ao seu lugar de poder. E talvez você, assim como eu lá atrás, nem sabe que tem um lugar de poder disponível para você. E ali eu não sabia, estava longe, vai. Não é nem que eu não sabia, né? A vida é cíclica, tem momentos que eu me empoderava disso, e ali eu tinha me distanciado. Eu lembro de me sentir mal, só que ao mesmo tempo, assim, eu não ia largar o osso. A minha sensação era essa, assim, eu vou conquistar essa galera. Eu vou conquistar o meu lugar na mesa. Se ligou? Por quê? Porque eles, para mim, eram mais poderosos, mais interessantes do que eu. Então, por mais que já tinham grupos que eu era bem-vindo. Só que para mim aqueles grupos não eram tão interessantes, aquele ali era um novo desafio. Numa dessas, isso me faz até lembrar na dinâmica afetiva, né? Quando a gente fica perseguindo um crush que já deixou claro que não está interessado em você, eu já vi isso várias vezes, e insistir, mandar mensagens e procurar a pessoa, certo? Então, assim, exige sobriedade emocional, vibracional, energética e mental, ou seja, domínio interno. Preciso me alinhar com o meu lugar de poder para conseguir resistir a essa programação onde o outro é no outro que eu vou ter satisfação. Quando eu conseguir esse beijo, quando eu conseguir ficar a atenção do outro, o carinho do outro. Cara, se você precisa se deslocar, atrair esse lugar de poder para ir atrás, eu não, quando eu falo aqui, eu não sei com que nível de consciência eu estou falando, né? Mas eu espero que isso tudo esteja elucidando e se permitindo se enxergar. E o que eu quero já aqui pontuar é que nada disso é estático. Uma vez que eu alcanço este nível de senso de alto valor, de grandeza do meu espírito, pronto, eu não vou voltar. Anjo, você vai voltar. Se você baixar a tua guarda, você vai voltar. Se você não tiver uma rotina de alinhamento, você vai voltar. Se você não tiver a humildade de se perdoar quando você sair do teu lugar de poder, você vai ficar preso na culpa e longe do seu lugar de poder. Então, assim, você está no planeta Terra, ser de luz. Eu já falei que eu tenho até um certo ranço de quem é muito espiritualizado no sentido de ficar viajado, buscador da luz, autoconhecimento e não quer aterrar, não vai para os objetivos, porque a matéria é espiritual, é uma coisa só, velho, é um reflexo. É um reflexo. A casa que eu moro está refletindo, entendeu? Então, claro que tem mais coisas para eu expandir aqui na matéria. E isso aqui já é expansão absurda. Eu já falei isso no outro, eu vou falar isso pra sempre, né? Cara, essa câmera não existia, esse computador não existia um ano atrás. Essa televisão, aquela planta, nada que existia um ano atrás, mano. Mentira, aquela planta ali existia. E ainda assim ela foi renovada, tá? Porque eu me mudei algumas vezes, aí a bichinha passou por maus bocados, mas agora ela tá bem. Nossa, quem tá no Spotify não tá visualizando nada do que eu tô dizendo, mas é isso, vocês entenderam o contexto. Bom,
Voltando, se você, o que eu quero dizer é que o teu poder pessoal, tua autoestima, teu magnetismo, o seu alinhamento, a sua paz de espírito, tudo exige manutenção. Tudo exige manutenção. Eu agora tô forte, né? Tô definido, tô com um shapezinho gostoso aqui, né? Tá, fiquei uns 5 meses de CrossFit, que eu tô aqui agora, direto. Se eu não for pro cross, ou se eu não comer, né, o que eu como na nutrição, isso não vai se manter. Essa minha serenidade, clareza no que eu tô falando aqui, não se mantém se não tiver rotina de alinhamento, gente. Bom, dito isso, voltando para a história, era assim, eu me sentia um lixo muitas vezes nesse grupo. E sabe aquelas coisas que não é dito, mas é perceptível, assim? Eu não sei, porque, de novo, né? De novo, não, que eu não falei isso hoje, mas é que é um ditado popular, né? Quem bate, esquece, e quem apanha, não esquece. Então, eu não sei se a galera esquecia de como me tratava, ou do que eles sentiam em relação a mim, mas eu sentia com o que eles sentiam sobre mim. E eu sentia como eu era tratado naquele ambiente. Pode ter distorção de autoimagem? Pode, mas eu era tolerado por insistência minha, por insistência minha. E eu vou dizer para vocês, a insistência do Taurino aqui deu bom, porque eu fui, de fato, absorvido no grupo, aceito e, com o tempo, até mesmo valorizado. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Pigarro, deixa eu tossir agora. Perdão, mas eu não vou editar essa tosse, então fica aqui. O mais louco é que eu comecei um processo timidamente de reconexão espiritual, emocional, bem tímido ainda naquele momento, mas eu comecei um processo de empoderamento ainda assim. O que, mesmo que a gente muitas vezes não esteja trabalhando na ótica da espiritualidade, a gente está trabalhando o nosso espírito, certo? O seu estado de espírito está sendo trabalhado quando você se empodera. Ah, a tua vibração, tudo isso, mesmo que você não categorize por esses termos, ok? Isso está acontecendo simultaneamente. Igual quando você faz um processo de alinhamento espiritual, você também está mexendo na estrutura do seu cérebro. Como eu falei no último episódio aqui sobre a gestão da dopamina no cérebro, enfim, um processo de regulação dopaminérgico é simultâneo ao processo de alinhamento vibracional. A gente só está lendo por outros termos, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo em você, no teu corpo, no teu campo. Beleza? Então, processo energético, espiritual, enfim, cerebral, um não exclui o outro. Então, ali, eu comecei a me empoderar racialmente, tanto que só o Crespo nasceu, né? Esse nome, que foi o nome aqui do meu trabalho durante 9 anos nessa internet. Quando eu começo a me empoderar racialmente, não sei se é uma novidade para alguém, mas esse grupo era um grupo racialmente diferente de mim, né? Eu era, talvez, acho que eu era a única pessoa negra que estava insistindo de pertencer a um grupo de pessoas brancas. Ora, ora, ora. Enfim, pessoas que vinham de outras realidades também sociais, tudo mais pessoas queridas, inclusive, tá? Mas tudo isso que eu descrevi. E aí o que aconteceu é que conforme eu fui me empoderando do meu lugar racial, isso foi mudando minha vibração, foi mudando minha energia, meu senso de valor. Eu comecei a trazer o meu ego, o meu trabalho a existir, né? Então, comecei a criar conteúdo na internet, comecei a fotografar, comecei, enfim, a ser eu, que é o que acontece quando você volta para o teu lugar de poder. Você passa a ser a expressão mais divina na matéria, você passa a expandir, a se expressar, e o mundo traz para você as oportunidades com base na tua assinatura. E assim foi. E aí foi muito doido com o decorrer dos anos, porque eu nunca perdi a amizade com o grupo, né? Apesar de um certo distanciamento natural. Eu comecei a perceber muitas vezes que o véu da ilusão foi saindo, então eu me dei conta da falta de afinidade que eu tinha e uma falta muito genuína da minha parte, de uma falta de interesse em necessariamente estar junto, fomentar essa relação, porque eu só legitimei a não afinidade, entende? E assim, uma coisa não exclui a outra, sabe? Tem um carinho pelas pessoas, porém não sustenta uma interação tão íntima quanto eu forçava que tivesse, certo? Eu só passei a ver o que antes eu não via. Só que aconteceu um processo oposto também, porque do outro lado eu percebia uma valorização da parte do grupo para comigo. Eu comecei a ser mais valorizado, saca? E não era compatível, assim, não era.
recíproco, sabe? A maneira como as pessoas vinham até mim não era mais recíproco, tipo, eu não queria ir até eles, sabe? Não fazia mais sentido. Então, como se a gente tivesse mudado de lugar. E acredito que até aqui você já conseguiu compreender o que eu estou dizendo, né? Então, eu estava ali sendo rejeitado por esse grupo, vivi todo esse processo de voltar ao meu lugar de poder, e com isso aconteceu que eu comecei, de certa forma, em algum nível, até rejeitar o grupo, porque eu vi que no real, de fato, não fazia sentido. Só que aquilo que eu já falei algumas vezes, ou eu estou sendo magnético e atraindo para mim as experiências, oportunidades, clientes, dinheiro, crescimento, ou eu estou, se eu estou completamente desalinhado, eu estou repelindo isso. Sabe? Porque assim, não tem nada com nada, minha energia tá ali de sugador, de necessitado, saca? Então não é interessante mesmo. Então ninguém vai querer ficar comigo quando eu tô desse jeito zoado. E não é pra ter peninha, não, gente. Não é pra ter peninha. Porque essa pessoa precisa se perceber para que ela tenha a oportunidade de evoluir e avançar. Veja, eu percebia num primeiro momento essa rejeição, insistia, porque era o que eu conseguia fazer por mim naquele momento de nível de consciência da minha vida, vivia a minha obra interna, como eu pude viver naquele momento, e isso me permitiu mudar completamente essa realidade. Pronto, me expus aqui, vulnerabilizei, conceituei um tanto, e agora eu quero pular sim para esse exemplo que eu acho muito bom. Um instante de novo para beber água. Alguns meses atrás, eu participei de um projeto, tipo uma mentoria, assim, um grupo, ok? E ali tinha uma pessoa que me valorizava, né? Via o meu poder, assim, meu valor, e elogiava sempre, enfim, a minha energia, os meus pontuamentos, as minhas contribuições para o grupo, ok. Sou muito grato, beleza? Só que o ponto é que eu não enxergava isso na pessoa. Era uma pessoa que, na minha concepção, ainda estava fora do seu lugar. Então, estava exalando uma energia de feia, sabe? Não estava tipo, uau, aquela coisa assim, no seu lugar. E quando eu falo energia de feia, você percebe, eu não estou nem falando feia, tô falando energia de feia. E eu quero, assim, se quem tiver com uma vibração muito baixa vai se sentir mal me ouvindo falando isso agora. Mas eu vou falar porque é muito verdadeiro, assim. Tem momentos em que você consegue fazer com que você tenha, e eu digo quem você é, seu corpo, sua pele, o melhor, porque o teu estado de espírito, a tua energia, a tua grandeza está ativada. Entendeu? Não é sobre quem você é, mas é sobre quem você se sente. E eu percebi essa pessoa anuviada, assim, sabe? Distorcida, sabe? Escondida. Não tava, e não tinha, realmente, em momento nenhum. Eu senti, tipo, ah, que contribuição bom, como essa pessoa acrescentou na minha vida. Então ela vinha, dava os elogios, eu agradecia, mas não tinha uma recíproca, certo? E aí dentro do meu, eu sempre falo, cara, não tenho pena de ninguém no meu trabalho. Porque às vezes as pessoas chegam, né, no nível de desconexão de si muito forte. E eu percebo, cara, Deus está dentro de você, assim como está dentro de mim. E só eu sei os lugares horríveis que eu já visitei. Quanto eu já exalei energia de feio nessa vida. O quanto eu já fui acima do peso. O quanto eu já me humilhei, para me relacionar afetivamente e sexualmente. O quanto eu já me violentei nessa vida quando eu estava fora do meu lugar de poder. E hoje eu sei o quanto eu sou apreciado, muitas vezes reconhecido, admirado, quando eu estou no meu lugar de poder. Então, eu não tenho pena de ninguém. Eu tenho um caminho, uma orientação e uma instrução para que essa pessoa retorne ao lugar dela. Porque se a pessoa vem me trazendo uma coisa, eu deixo ela desenvolver, desenvolver e no final falar, ai, coitadinha de você, não, velho. Tipo, tá, você tá tendo, eu vou acolher com muito carinho e cuidado, né? Porque eu não posso ser muito grosso, senão a pessoa panica. Mas toda a estrutura do método, os áudios de reforço energético, a repetição da técnica, é para que a pessoa tome o autodomínio para aprender a se reprogramar com autonomia. A pessoa vai rodando e ela vai se reprogramando, entendendo que precisa fazer essa limpeza. Porque você só chega nesse estado dessa energia de cocô quando você não se limpa. Imagina se você passa uma semana sem tomar banho físico, sem banho de higiene. Imagina a caatinga, o fedor, na axila, na genitália, se você não escova o dente, o bafo. Tá, agora estou usando esse exemplo físico e leva isso para a tua vibração. Você está limpando a tua mente, suas emoções? Não tá, meu anjo. Então tu deve estar uma caatinga se você não tá. Quando você não limpa, quando eu não limpo. Não tem, entendeu? Não é pessoal. É um fato. Você acumula um monte de sujeira.
demanda limpeza, demanda higiene. Pronto, volta pro caso da pessoa. Então eu via essa pessoa assim, repelente, a energia dela não estava nada magnética, entendeu? Não era nada convidativa. Cara, essa pessoa uma vez veio perguntar sobre o meu trabalho, sobre a mesa que eu faço aqui, né, a mesa multidimensional, que é um atendimento avulso normalmente e tal. Mas super alinhamento, faz uma limpeza espiritual, de fato, ah, meu Deus, esqueci o nome. Apometria, onde a gente vê se tem chips, implantes, ah, obsessores, encostos. É forte. E demanda um bom tempo, assim, é uma faxinona, né, espiritual. E depois disso a gente faz uma cocriação, os alinhamentos ali do campo áurico e também trabalha as ferramentas que saem para compreender o que precisa ser trabalhado para a pessoa conseguir aquilo que ela quer. Ela se interessou em algum momento, veio perguntar, aí gostou do trabalho e não fechou, escolheu não fechar. E falou, não, vou fazer um pouco mais de dinheiro, depois eu volto. Suave, soltei, lindo, foi. Depois de um tempo, essa pessoa volta para me pedir uma ajuda absurda, absurda, uma ajuda absurda, me demandou, entendeu? Pum. Vem aqui em casa para me ajudar, não sei o que, não sei o que lá. Zero intimidade, zero relação, zero contribuição. E, tipo, por favor, será que você poderia me ajudar vindo aqui em casa? Ela precisava de ajuda e me pediu ajuda. Só que assim, o ponto que eu quero trazer é, na minha sensibilidade, aí eu falei, velho, eu vou fazer terapia de graça dessa pessoa. Porque claramente essa pessoa tá precisando de ajuda. Ela falou, não, chegando aqui eu te explico, lá, 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 lá. E eu sei quem eu sou. Então, assim, ela já alçou meu trabalho, ela não me pagou, escolheu não me pagar. E ela tá agora querendo receber de mim mais, porque eu tenho muito a oferecer, é perceptível. Veja, não foi confortável dizer não para essa pessoa no primeiro momento, porque eu não sei para você, mas quando a gente tem essa ferida da rejeição, né, a gente quer poupar o outro de ser rejeitado, porque eu sei como é a dor de ser rejeitado. Então, à medida que eu me curo das rejeições que eu já passei, eu consigo perceber o quanto faz sentido eu ser honesto e justo e dar para a pessoa a rejeição que já está dada. Se ligou? Quantas vezes eu traí a mim mesmo, não só no sentido de perseguir outras pessoas, mas de não rejeitar convites, pedidos que claramente eu queria rejeitar. Que a minha energia não estava compatível com aquilo. Que era definitivamente um não. Que só de eu receber a proposta da pessoa de uma parceria de trabalho, de um projeto, de um evento, meu corpo trancava, entendeu? Falei, velho, não. E aí, nesse momento, que já eu bem mais amadurecido, né, que foi um processo relativamente recente, eu percebi, ainda se me permitir não responder, que eu também faço isso muito, já é uma terapia não responder a pessoa por um tempo, eu respondo, tá? Mas demorar a responder. Já é isso, já tá comunicando um não, né? Convenhamos. Falei, velho, muito absurdo a ajuda que ela tinha pedido. Eu não vou nem contar pra vocês aqui, mas foi muito absurdo. Eu fiquei assim, what? Que porra é essa? Caraca, como é que eu digo não pra essa pessoa? Tá. E aí eu fui lá depois de uma semana e fui escrever pra pessoa. Falei, então, senti aqui comigo, com o meu corpo. Percebo que não é nada por aí o caminho. Não faz muito sentido pra mim. Acho que você pode pedir ajuda à polícia. Era esse caso, gente. Acho que você pode pedir ajuda à polícia. É a melhor coisa que você faz agora. Agora tudo. Aí ela, tá, muito obrigado pela tua verdade, pela tua honestidade, pela tua consciência, aquela coisa toda. Aí veja isso. Se você não está firme no teu centro, com você, se você não está curado na tua rejeição, imagina se eu ia me meter num negócio que a minha resposta foi que ela deveria chamar a polícia. E aí é eu ser o laranjão da situação. Porque não consegue dizer não para uma pessoa que não contribuiu nada com a minha vida, porque eu fiquei com pena da pessoa. Você percebe o problema? Quanto quando você está sentindo envolvido com uma pena monstruosa, você também está fora do seu lugar de poder? Porque quando eu reconheço o poder de Deus em mim, eu reconheço o poder de Deus no outro. Eu sei que, cara, você aí que tá me ouvindo tem força para sair de onde você tá, do padrão que você tá. Que aí, né, quando a gente fala de vibração, é um vórtex. Você pega um embalo, isso eu aprendi com o Zebra Hicks. Você vai pegando um embalo. Então, assim, não é de uma hora para outra, é aos poucos. Eu vou um dia, 2 dias visitando esse lugar, e quando eu vejo, eu vou me densificando a minha energia ficando mais, cada vez mais pesada, e mais pena, e mais culpa, e mais vergonha. E aí parece que é impossível sair desse lugar. Que realmente eu não vou sair da culpa em 20 Hz, saltar para o amor, para a alegria que é 540 Hz. Eu preciso ir.
retornando aos poucos, subindo aos poucos, apreciando aos poucos, oxigenando aos poucos, saindo de casa aos poucos, fazendo caminhada, ouvindo música boa, fazendo processo terapêutico, participando da comunidade Meva, que o link está aqui na descrição. Percebeu? Você precisa de alguma alternativa, alguma ferramenta diária. Camões, perceba, diária, compromisso diário. Teu espírito está aí todo dia no teu corpo e saindo dele quando tu vai dormir. Então, assim, perceba que ele exige cuidado e carinho tanto quanto teu corpo. E se perceber na tua grandeza, elevar a sua autoestima espiritual, vai te permitir até lidar melhor com o teu corpo. E eu falo isso com muita propriedade, né? Tô aqui com o meu corpo, tô cheio de gominho, gente, tô definidinho. Ai, muito orgulhoso, muito feliz. E sei que se eu não vigio, o inverno tá chegando, eu engordo daqui a pouco novamente. Old, nenhuma novidade. Bom, olha só, então eu dei esse não, não super divino ali para essa pessoa. E aí, daqui a pouco, sei lá, um mês depois, eu encontro uma amiga que aconteceu algo muito similar. Essa amiga também fez um pitch para essa pessoa, porque fazia sentido o produto, essa pessoa não pagou, não quis entrar lá na mentoria da minha amiga e começou a demandar a minha amiga para que a minha amiga ajudasse ela de graça. Mesmo assim, no nível forte, de ligar, tendo, né, crises ali, questões. Gente, não tô falando que todo apoio tem que ser pago, não, tá? Financeiramente. Mas tem que ser pago, sim. Tudo tem dar e receber. Tudo. Eu preciso de equilíbrio nas trocas. Então, assim, se eu tô ganhando, se você tá ganhando, se tá fazendo sentido, você tá ouvindo isso aqui, pelo menos o like já é uma forma de dar e receber. Compartilhar com alguém já é uma forma. Aplicar na tua vida já é uma forma. Mandar uma mensagem, deixar um comentário já é uma forma. Porque, porque as trocas precisam estar equilibradas. Ninguém gosta de viver em uma relação com desequilíbrio de troca. Então, assim, eu estando no lugar que hoje eu estou e que eu quero que você venha, volte para esse lugar e pare de negociar com esse lugar, que é o lugar da tua grandeza, dessa consciência, eu sei que se eu paro para tomar um café com um amigo, eu tenho muito a oferecer. Só a minha energia já regula a energia dessa outra pessoa. Não sei se você acha isso arrogante, mas eu tô falando com muita consciência. Vários outros momentos da minha vida, eu fui a pessoa que estava tendo muito pouco a oferecer. Eu precisava de apoio de outras pessoas. Então, tem momentos que você está bem, tem momentos que você está mal, mas isso precisa estar a troca dinâmica precisa existir. Eu estou dando o caso de uma pessoa que nunca me acrescentou nada. E eu acrescento muito. Olha o tempo que eu estou falando aqui, olha quanto conteúdo aqui. Olha esse canal. Eu quero que você ganhe o mesmo nível de consciência sobre quem você é, sobre o poder que você tem, o conhecimento que você tem, a tua condição de ativar outra pessoa. Se ligou? E se você não se reconhece nisso, perceba o quanto você precisa desenvolver isso, porque isso está disponível para você. E aí eu volto para o início desse conteúdo, quando eu falei que muitas vezes a rejeição é a coisa mais divina que pode acontecer. Porque a minha amiga não teve força para dizer o não para essa nossa colega. Então, ela poupou essa nossa colega de passar pela rejeição. Só que foi a rejeição que eu passei tantas vezes na vida que me permitiu encontrar o trampolim no fundo do poço. Chegou? Que eu preciso muitas vezes, se eu tô com energia de feio, se eu tô fedendo, gente, quem fica do lado de alguém com CC, com bafo? Eu preciso ter o choque de realidade para eu falar, caramba, então eu preciso tomar mais banho, eu preciso escovar mais os dentes, preciso passar fio dental, preciso passar o desodorante. Então, se você está vivendo uma dinâmica, um drama de rejeição aí agora, é o sinal do universo para você cuidar da tua higiene espiritual, do teu alinhamento, certo? E da mesma forma, não tenha pena de dizer não pro outro, senão a pessoa vai continuar com um bafo de cocô falando no teu ouvido porque você tem peninha de dizer que a pessoa está com bafo. Ou de sair. Se você não sente que isso não é tua obrigação, dar esse papo para a pessoa falar, olha, você está com bafo, só diga não. Não encontre essa pessoa. Não é tua responsabilidade fazer ela despertar. Ninguém tem a responsabilidade de despertar ninguém. Eu não estou fazendo isso aqui para despertar quem não está pronto, mas sim para servir a um mundo que já está pronto, que já está buscando essas palavras.
Eu falo o que eu falo, sou canal de transmissão para quem já está no processo. E aí você vai encontrar essas palavras, que essas palavras aqui não são, em última instância, nem só minha. É do mundo, é de Deus, é do todo. E eu sei que eu estou servindo os outros igual a mim, assim, como eu precisei receber tantas palavras tantas vezes na vida para viver esse processo de despertar. E hoje está falando com esse nível de consciência do meu poder, da minha grandeza. Acho que vale dizer, como eu estou insistindo em usar tanta palavra grandeza, eu aprendi isso lendo um livro, Um Curso em Milagres, que vira e mexe eu cito aqui. Ele faz uma distinção entre grandeza e grandiosidade. E a grandiosidade seria um aspecto mais egóico, né? Mais arrogante mesmo, de tipo, eu sou maior do que você. E a grandeza é esse lugar onde eu reconheço o meu tamanho e reconheço ao mesmo tempo o tamanho do seu espírito, o seu tamanho. Então, eu quero com essas palavras aqui nesse episódio, te provocar a abraçar aí o recado de qualquer rejeição que você esteja vivenciando e te motivar a não rejeitar outras pessoas. Ontem eu estava, né, no café com minhas amigas, por exemplo. Então, veja, eu investi tempo no meu feriado, eu fui encontrar essas amigas. No dia anterior eu estava no café com uma dessas outras amigas também. Então, 2 dias que eu fui tomar café com a amiga, tá certo? Investi dinheiro, né, cafés bacanas, assim, como é que fala? Um café superfaturado. Vamos no café superfaturado. Então, assim, eu investi tempo, dinheiro, energia, certo? Por quê? Essas pessoas, essas minhas amigas nem são da espiritualidade, nem são terapeutas. Mas a troca existe. Quando eu falo de troca, não é que eu tenho que te dar e você me devolve A. Você me devolve, às vezes, em outro lugar, certo? Eu tenho aqui, nesse momento na minha vida, amigas super espiritualizadas, amigos que eu posso falar mais sacanagem, piranhagem, amigos que a gente consegue falar de filme, que a gente ri, se ligou? Encontro isso, eu criei isso pra minha vida. Um repertório de pessoas que cada uma faz sentido em algum lugar. Eu sou quem eu sou, vocês estão conhecendo aqui. E eu consigo fazer essa troca, certo? Então perceba assim, cara, eu não vou parar para tomar um café, para entrar numa ligação com alguém, sabendo de tudo isso que eu sou. Aí eu fico caro, você entende? Porque eu sei o meu valor, eu sei como impacta a vida das pessoas. Então assim, eu vou sentar com uma pessoa que é cara igual, se ligou? Que troca de igual para igual, que eu saio nutrido. Minha amiga não precisa falar nada, ela nem pode ser ateia. Nada de despertar espiritual. Porque, como eu já falei aqui, a pessoa está vivendo o espiritual, só não usa, só não reconhece, não se identifica, não se sente confortável de chamar por esses termos. Mas quando a gente está junto tomando café, são dois espíritos tomando café. E aí, quando a gente entra em fase da nossa vibração, o nosso estado de espírito está ali, juntos. Então, quando eu saio para dar um pedal, para ir no café superfaturado com essas amigas, se isso me faz bem, me engrandece, é espiritual. É essa sensibilidade que eu quero que você tenha, porque muitas vezes você está claramente com a tua energia sendo sugada, te gerando uma super ansiedade, sabendo que aquela pessoa não queria você ali, ou que você não queria estar com essa pessoa e ainda se negociando todos os sinais que o teu corpo está te dando. Se ligou? Então tem muita luz, tem muito caminho, tem muita vida quando a gente reconhece o nosso poder dentro, tá bem? Bom, o caminho estruturado que eu ofereço aqui é o método MEVA, o link tá aqui na descrição. E aí a gente se vê no nosso próximo episódio aqui, tá certo? Muita luz pra gente, muita força pra nossa grandeza. A gente pode muito mais. Beijo.